Muito boa noite a todos que estão entrando aqui. Como que vocês estão? Estão animados? Estão com expectativa para a aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o que te impede de alcançar seus objetivos. A gente vai dar continuidade à nossa Masterclass sobre inteligência emocional. E a gente falou bastante coisa ontem sobre os níveis de dores emocionais, né? A força do consciente, do inconsciente. A gente foi falando de vários assuntos, né? Sobre inteligência emocional, trazendo a consciência, saindo do estado ali de uma incompetente, né, inconsciência para uma incompetente consciência, para que a gente possa, né, daqui para frente ficar consciente, inconsciente, né, que a gente pegar essa ficar competente, né, sobre o assunto, entendendo um pouco sobre inteligência emocional e ganhar, né, capacidade de estar administrando a sua inteligência. A gente falou também sobre a tríade de alta performance, né, que 13% está dentro do seu conhecimento e 87% são habilidades e atitudes. Muitas pessoas elas não têm uma alta performance no negócio profissional, física, mental, emocional, porque não coloca tudo que aprende em prática, né, não coloca em ação. Né? Como a gente falou ontem, né? Não adianta você pegar esse conhecimento, armazenar todo ele e não distribuir, né? E não colocar em prática, e não ensinar outra pessoa. Toda vez que a gente não coloca em prática o que a gente aprende, o nosso cérebro ele armazena, né, no inconsciente e pode jogar fora. Se ele achar em determinado momento que ele não precisa daquele conhecimento, ele vai jogar fora. Um exemplo disso é muitas, né, das aulas que a gente teve na escola, no ensino, né, no ensino obrigatório ali da escola ali, a gente aprendeu muitas coisas, por exemplo, em matemática que a gente nunca usou, né? Se eu perguntar aqui, quem que lembra da fórmula do Bhaskara, por exemplo, né, às vezes até remete aí um desconforto, né, quando a gente fala aí do Bhaskara, né, sobre a gente fala sobre cateto, hipotenusa, né, porque a gente não usa isso constantemente, a grande maioria das pessoas não usa isso constantemente e acabou que, né, esqueceu, né, tem gente que nem lembra mais, né, como que faz a soma dos quadrados, né, do cateto igual a hipotenusa, né, então acaba que nem lembra mais como que é a fórmula, a gente não lembra, porque a gente não costuma usar isso. Então o cérebro faz o quê? Ele joga fora, né? Então, por que a gente constantemente a gente lembra sobre multiplicação, soma, subtração, né? Por que a gente lembra disso? Porque a gente usa isso no nosso cotidiano, né? Principalmente mexendo com a parte financeira, a gente costuma usar esses aprendizados com mais frequência. Né? E tem, né, uma coisa que a gente tem que analisar, né, dando já continuidade aqui com essa aula. Eu queria que vocês comentassem aqui se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo bom, para mim poder dar essa continuidade. Chique. Então a gente vai dar aqui, queria já dar aqui boa noite ao Vinícius, ao Sargento aqui, a Marcela Faria, Thiago Marcondes, o Alemão lá de Mogi das Cruzes. Quem que estava na aula ontem aqui, coloca aqui uma mãozinha. Coloca que eu estava aqui na aula ontem. O que você achou da aula de ontem? Como que foi para você? Teve gente que me mandou mensagem que explodiu a mente aí com tanto de informação. Eu queria escutar de vocês aí, que está aqui na aula de hoje, sobre como que foi a aula de vocês. Vão comentando aqui embaixo que eu vou dar continuidade. Então a gente encerrou ontem, né, falando sobre os 7 níveis de dores emocionais. A gente tem as dores emocionais que estão abaixo ali, né, do repertório experiência nossa, que está no nosso inconsciente, que são a concepção e gestação, nascimento, primeira infância, segunda infância, fase adulta, a ânsia inconsciente de morte, ancestralidade. Então tudo isso, né, a gente tem ali de níveis de dores emocionais que estão muitas vezes tão fundo no nosso inconsciente que a gente nem vê, né, é a origem ali do iceberg mesmo, né? Além da fase
né, da totalidade ali do iceberg ali, a gente tem ali os níveis inferiores que estão tão fundos no nosso inconsciente que a gente nem faz questão de lembrar, né? Agora que eu mencionei para você, você já saiu de um estado de inconsciência para um estado de consciência, porque agora você vai começar a pensar, cara, o que tem no meu inconsciente em relação a dores, né, emocionais, níveis de dores emocionais que eu não tenho noção. Então, a gente vai, né, buscando a consciência sobre isso, e isso vai nos sendo libertador pra gente, porque muitos dos padrões de comportamento nosso também são pelos níveis de dores emocionais que estão no nosso inconsciente. Então, né, a pergunta que eu fiz ontem, não sei se vocês meditaram, né, o que te impede de alcançar os seus objetivos hoje? O que está impedindo você de alcançar os seus objetivos? Você conseguiu responder essa pergunta? Conseguiu responder essa pergunta? O que me impede hoje de alcançar os objetivos que eu quero? Será que a primeira pergunta clara, né, que a gente tem que ter, será que os objetivos estão claros no meu consciente e no inconsciente? Será que eu tenho objetivos claros sobre o que eu quero fazer? Quando eu abro uma empresa, por que eu estou abrindo uma empresa? Quando eu vou trabalhar numa empresa, por que eu quero ir trabalhar nessa empresa? Porque quando eu quero fazer uma faculdade, por que eu quero fazer essa faculdade, né? Tem que ter um objetivo, não tem como a gente ir fazendo, né, como uma música muito conhecida aqui no Brasil, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não existe, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa traçar uma rota do porquê que a gente está fazendo as coisas, senão perde o sentido, a gente tem que ter um sentido, né? Se alguns objetivos que a gente traça, né, a gente não consegue alcançar, algo está impedindo da gente alcançar os objetivos, porque teve muito objetivo na sua vida que você colocou como meta e você alcançou. Vocês concordam comigo? Quem aqui já teve metas e objetivos alcançados? Terminou a faculdade, conseguiu realizar um relacionamento, né, teve sucesso na área profissional, teve sucesso na área espiritual, teve sucesso. Por que você teve sucesso? E o porquê que daquele objetivo que você não teve sucesso, o que aconteceu? Vou dar um exemplo aqui, né? O Vinícius acabou de comentar aqui, né? O Vinícius é um atleta de fisiculturismo também, né? E acho que grande parte do meu Instagram hoje é atleta de fisiculturismo. Teve muitas preparações que talvez você colocou para realizar e não conseguiu chegar até o final dessa preparação, e não conseguiu chegar ali no objetivo final, que é os palcos do bodybuilder. O que aconteceu nesse trajeto que não fez você alcançar o objetivo? Esse exemplo faz sentido para vocês? Se você já teve uma experiência de iniciar um processo, por exemplo, de se dedicar e se preparar ali para subir num palco ali, e você já teve outros momentos que você teve objetivo, o porquê que dessa vez você não conseguiu? O que impediu de você alcançar o objetivo final, que era os palcos? Estado emocional. Vocês concordam comigo? Se eu já tive resultados em uma época e agora eu não tive os mesmos resultados, ou não tive resultados melhores, o que aconteceu? Um estado emocional que me fez não alcançar esse objetivo. E um estado emocional, né, que a gente tem que falar hoje, que é o que impede muitas pessoas de não alcançar os objetivos, são as nossas crenças. Ah, Helder, mas crença, você está falando de religião, você está falando de crença em Deus. Eu falei assim, não, crença em tudo. Em tudo que você acredita. Tudo que você acredita, você traz à existência. Né? A definição de crença na literatura, né? Crenças são interpretações pessoais que fazemos sobre fatos, pessoas, situações ou sobre nós mesmos. Então, crenças são interpretações pessoais. A gente costuma dizer que a gente tem uma realidade externa, né? A realidade externa qual que é? Você, né? Você está me vendo aí no seu celular, é uma realidade externa.
você, no seu cérebro, tem uma representação interna sobre essa imagem que você está vendo, sobre o áudio que você está escutando, sobre esse assunto que a gente está falando, você vai ter uma representação interna sobre isso. E as suas crenças vão ser o filtro da onde essas captações visuais, auditivas e sensitivas vão fazer você representar isso internamente. A realidade ela é muito complexa, então o ser humano ele precisa, criar um filtro para poder captar todas essas informações externas para que possa trazer para dentro de si e possa representar internamente tudo o que ele está visualizando no externo. Faz sentido para vocês? Então, crenças são interpretações pessoais, é a sua interpretação. Você tem uma crença. Você tem uma crença sobre as pessoas, você tem uma crença sobre religião, você tem uma crença sobre você mesmo, você tem uma crença sobre o país, você tem uma crença sobre outros países, você tem uma crença sobre a política atual, você tem uma crença e as crenças suas fazem que você tenha, ações ou não tenha ações. As crenças suas fazem que você tenha resultados positivos ou resultados negativos. Essas interpretações se generalizam e influenciam como vivemos nossas vidas. Então podemos ter essa noção que as nossas crenças são interpretações que se generalizam, não são a realidade, e influenciam como vivemos nossas vidas. Quando acreditamos firmemente em algo, agimos de acordo com essa crença, refletindo-a em nosso comportamento. Quando você acredita em algo friamente, agimos de acordo com essa crença. E isso reflete totalmente no nosso comportamento. Em essência, as crenças são verdades que construímos como base em nossas experiências e aprendizados, moldando nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Então, crença é tudo aquilo que você interpreta da realidade externa, traz e passa por esse filtro chamado crença, entra dentro de você e você faz uma reflexão interna sobre a realidade externa. E a essência da crença é que são verdades, só que verdades entre aspas, são verdades suas. São verdades que você constrói com base nas suas experiências e nos seus aprendizados, nas suas experiências e no seu repertório. Tudo que você viveu até aqui, eu vou dar um exemplo, eu tenho 32 anos, tudo que eu vivi até aqui me trouxe experiências e repertórios que fazem com que eu tenha crenças sobre a vida que eu tenho. E se em determinado momento a gente não entender que as nossas crenças ou elas vão nos empoderar ou elas vão nos paralisar, a gente tem que ter a administração também das nossas crenças. Faz sentido para vocês? Então, mais uma vez, crenças são interpretações pessoais que fazemos sobre fatos, ocasiões, pessoas que nos relacionamos, situações, o que acontece, ou sobre nós mesmos. Você tem uma crença sobre você mesmo. E a sua crença sobre você faz com que você se comunique com você o tempo todo. A sua crença sobre pessoas faz com que você se comunique sobre pessoas com você mesmo. A sua crença sobre fatos e situações fazem que você se comunique com você mesmo o tempo todo. Então, toda crença gera uma comunicação interna, porque a realidade externa é uma, a crença é o filtro dessa realidade externa, a realidade externa entra dentro de você, passando por esse filtro de crença, e tudo que você acredita traz a realidade para aquilo que você está tentando visualizar. E como que a gente identifica as nossas crenças? Como que eu identifico as minhas crenças, Elton? Como eu falei, as crenças elas geram uma comunicação interna. Aí vem a pergunta, o que você fala ou pensa? Como que tá os seus pensamentos hoje? Sobre tudo, sobre fatos, sobre pessoas, sobre você mesmo, sobre lugares, sobre o país.
esses comportamentos vão gerar outros sentimentos, que vão gerar outras crenças, que vão gerar outros comportamentos. Por isso que a gente fica num ciclo, muitas vezes, dos mesmos resultados, e muitas vezes dos mesmos resultados negativos, porque vão aumentando os resultados negativos, porque as nossas crenças vão aumentando, os nossos comportamentos vão gerando outras crenças, e vão fazendo com que a gente tenha os mesmos resultados. Se em determinado momento a gente não quebra esse ciclo e começa a acreditar de outra forma, e ter novos comportamentos e novas atitudes, faz com que a gente sempre tenha os mesmos resultados. O que você fala ou pensa sobre você? Ou sobre os lugares? Ou sobre os fatos? Ou sobre as pessoas? Tem muitas pessoas aqui que podem não se achar inteligente o bastante, e como eu disse, ontem, muitas pessoas que estão aqui já têm muito conhecimento, o que falta é colocar em prática. Mas talvez você esteja se comunicando com você mesmo. Eu não sou inteligente o bastante. Eu não sou talentoso o suficiente. A comparação muitas vezes faz com que você não coloque algumas coisas em práticas que você sabe, porque você sempre vai se comparar com alguém, principalmente alguém de influência sobre a sua vida. Aí você vê, essa pessoa, a realidade é uma pessoa que tem um conhecimento, e muitas vezes o mesmo conhecimento que você, só que o seu filtro da crença faz com que você acredite que aquela pessoa é melhor que você, que aquela pessoa fale melhor que você, que aquela pessoa tem mais experiência que você, e automaticamente você se comunica com você mesmo falando: eu não sou talentoso o suficiente. Fez sentido para vocês? Eu não consigo me organizar. Eu não tenho sorte na vida, ganhar dinheiro é difícil, eu não tenho capacidade de aprender isso, eu não consigo, apenas filhos de ricos se tornam ricos, ninguém vai me mudar. Quantos desses pensamentos vêm na sua cabeça constantemente? E eu até trago para vocês, aqui, hoje trabalhando como empreendedor, como empresário, em diferentes ramos, em diferentes áreas, a gente entende, que essa frase, até mesmo de ganhar dinheiro é difícil, e eu te faço, uma pergunta, ganhar dinheiro é difícil? Responde aqui para mim aqui, ganhar dinheiro é difícil? Quem aqui acha que ganhar dinheiro é difícil? Quantos aqui já ganharam muito dinheiro? Ou já ganharam algum dinheiro? Ganhar dinheiro é difícil? Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você está ganhando o seu dinheiro ou você está fazendo o seu dinheiro? Você tem ganhado o seu dinheiro ou você tem feito o seu dinheiro? Você está tentando ganhar o seu dinheiro ou você está fazendo dinheiro? Fez sentido essa pergunta para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ganhar dinheiro é difícil? E fazer dinheiro é difícil? Vaca dá leite? Você ganha o leite da vaca? Ou você tem que ir lá tirar? Vou fazer outra pergunta para você e gostaria que as mulheres respondessem aqui para mim. A mulher dá leite? A mulher produz leite? Responde aqui para mim aqui. A mulher produz leite? Vamos ver os corajosos que vão responder. Mulher produz leite? Mulher produz leite? Quem que vai responder? A mulher naturalmente não produz leite. Uma mãe produz leite. Pegou essa chave? A mulher não produz leite, mas uma mãe produz o leite. A necessidade gera o recurso.
A necessidade gera o produtor. A necessidade faz com que você faça dinheiro. Fez sentido para vocês? Se você hoje que está aqui, está falando para você todos os dias, eu não tenho capacidade de aprender isso, eu vou falar para você que você tem total capacidade de aprender o que você quiser. O que você quiser, você tem capacidade de aprender. Desde que você acredite que você possa aprender aquilo. E que faça sentido você aprender aquilo. Se não fizesse sentido para você entender sobre inteligência emocional e você não acreditasse que você fazendo essa aula faria que gerasse uma mudança hoje nos seus comportamentos e mudando os seus resultados, você não ficaria nessa live aqui. Como muitos entram e saem da live, de todas as lives, né? Porque talvez em determinado momento não faz sentido. Se não faz sentido, a pessoa não acredita que ela precise estar presa numa live hoje. E você tem total capacidade. Eu não consigo, você consegue todas as coisas. Lembra que a gente falou ontem? Você é a imagem e semelhança do Criador. Apenas filhos de ricos se tornam ricos. Tem 3 autoridades na sua vida que geram as suas crenças no seu inconsciente. 3 autoridades geram as suas crenças: seus pais, seus professores e o seu país. O que você escutou dos seus pais, o que você escutou dos seus professores e o que você escuta nas notícias sobre o país faz com que você gere as suas crenças. E muitas vezes como eu disse, inconsciente, não é consciente. Muitas vezes você até não quer acreditar naquilo, mas de tanto escutar aquilo por repetição, você vai gerar uma crença. Ninguém vai me mudar, né? Aquelas pessoas, eu não mudo, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Quantas pessoas você acredita que é assim? Quantas vezes você já escutou isso? Ninguém vai me mudar. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Esse é o ciclo das nossas crenças. Você tem um pensamento, esse sentimento gera um recurso. Esse recurso vai gerar um comportamento, seja positivo ou negativo. Esses comportamentos vão gerar novas crenças. Crenças do que você é, do que você faz, do que você tem, ou do que você irá ser, ou do que você irá fazer, ou do que você ainda irá ter. Essas crenças vão gerar os resultados positivos e negativos. Esses resultados positivos e negativos vão gerar uma nova comunicação externa e interna, porque você se comunica com você e automaticamente você se comunicando com você, você gera uma comunicação externa na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se comunicar, na forma de reagir a determinada situação. Essa comunicação externa e interna gerará um novo pensamento, um novo estado, gerando um novo recurso, que vai gerar um novo comportamento, sendo positivo ou negativo, uma nova crença, um novo resultado e uma nova comunicação. Esse ciclo ele é constante. Se em determinado momento você não quebrar esse ciclo, você sempre terá os mesmos resultados. E muitas vezes você terá resultados piores, porque acaba que os resultados negativos vão gerando novos resultados negativos e menos com menos continua dando menos. Em determinado momento você precisa quebrar ou o seu comportamento, ou as suas crenças, ou para que você tenha novos resultados. E tudo isso começa mudando com a sua comunicação. Imagina você, quando você foi tirar sua carta. Em determinado momento você não acreditava que você poderia aprender a dirigir. Imagina essa comunicação o tempo todo: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A hora que você entrava no carro, você não sabia como trocar a marcha, você não sabia como acelerar, você não sabia como frear, você não sabia como sair do carro. Quando chegava ali na hora de fazer a baliza, também acontecia a mesma coisa. Isso gerava novos pensamentos. Você ia para casa pensando: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Esse pensamento ia gerar um comportamento. Você ia ficar estressado, você ia ficar com raiva, você ia ficar frustrado. Esses comportamentos, iam gerar crenças. Assim, eu nunca vou conseguir aprender a dirigir. E logicamente, você fazendo toda essa comunicação interna e externa, você irá ter resultados negativos. E muitas vezes, a gente vai
Ao longo da nossa vida, todo comportamento ele serve para alguma coisa, tá? Sendo um comportamento negativo ou positivo, ele serve para alguma coisa, como a gente viu ontem, né? A raiva é importante, a tristeza é importante, todos esses comportamentos e sentimentos, eles são necessários. Mas como a gente vai administrar esses comportamentos é o crucial para a gente ter os resultados positivos. O problema maior é que a gente não administrando esses comportamentos, a gente vai gerando feridas e máscaras emocionais. Feridas e máscaras emocionais. Quantas feridas e quantas máscaras a gente tem? Para pensar um pouquinho. Quantas feridas você já teve? E quanto dessas feridas fez com que você criasse algumas máscaras, algumas personas? Lembra que eu falei ontem? Do 0 aos 7 anos, a criança ela cria a sua personalidade. A personalidade são as personas. São as personas que a pessoa veste para poder curar as feridas que ela teve durante a vida dela. Então a primeira infância, ela gera algumas feridas, ela gera algumas mágoas, elas geram algumas frustrações que fazem com que a gente crie uma nova máscara. Depois, na fase de adolescência, depois na fase adulta, quantas máscaras a gente está vestindo hoje sem perceber? Quantas personas a gente está vestindo hoje sem perceber? Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa tem várias personalidades. Quantas personalidades essa pessoa precisou vestir para que ela pudesse esconder as feridas que ela tem? E essas feridas emocionais, elas vão gerando comportamentos, vão gerando resultados, como a gente vem falando. E eu vou falar algumas feridas e algumas máscaras aqui. Toda ferida ela vai gerar uma máscara, toda ferida ela vai gerar uma persona. Talvez quando você era criança, você teve uma ferida de rejeição. E eu não falo nem rejeição em grande escala, mas qualquer rejeição que seja, vai gerar uma máscara. Imagina que você foi tentar fazer uma amizade na escola e você foi rejeitado. Em algum momento você teve essa ferida na sua vida. Todo mundo já teve uma ferida de rejeição. E geralmente quem teve essa ferida muito forte, com grande impacto emocional, ela vai criar a máscara do escapista. Essa personalidade do escapista. O escapista ele tenta fugir de situações em que se sente inseguro. Sabe aquela pessoa que é muito inseguro? Ela sempre vai querer fugir daquela situação, porque ela já vestiu a máscara do escapista, com medo de ser novamente rejeitado. Isso faz com que ela se sinta menos importante que os outros. Pessoa que não tem autoestima. E o corpo, ele reflete isso. A ciência, ela nos mostra, que é uma pessoa que ela teve muita rejeição e está vestindo a máscara do escapista, ela tem ali o corpo dela é estreito, é esguio e frágil, tem olhos pequenos e amedrontados. É uma característica física, de uma comunicação interna. Essa pessoa ela se comunica internamente com um traço de insegurança, ela ficou e teve a ferida de rejeição, vestiu a persona do escapista e isso refletiu no corpo dela, fisicamente. E ficou com aquele corpo estreito, esguio, frágil. Sabe aquela pessoa que você olha e você vê uma fragilidade nela? Com os olhos pequenos e amedrontados. Talvez você teve a ferida do abandono. E eu também não falo sobre abandono em grande escala. Eu falo de abandono de qualquer tipo. A pessoa que teve essa ferida do abandono quando era criança, ou na adolescência, ou na fase adulta mesmo, em algum momento você teve essa ferida, e essa ferida teve um grande impacto emocional na sua vida. Ou até mesmo foi repetitivo, que é as duas formas que o nosso cérebro aprende, ou por repetição, ou por grande impacto emocional. E quem teve a ferida do abandono, ela cria a máscara do dependente. Ela cria essa persona de pessoa dependente. Uma pessoa carente por atenção, costuma ficar doente com frequência para atrair situações que precisam de apoio dos demais. Aquela pessoa que o tempo todo está reclamando que está doente,
que fica resfriada, porque ela vestiu a máscara do dependente, ela precisa de alguém, ela precisa, o corpo dela pede, por causa da persona que ela vestiu do dependente, por causa da ferida do abandono. E como que é o corpo de uma pessoa, né? O corpo, ele se comunica, o que a gente se comunica internamente, como eu falei, ele reflete no externo. Tudo que a gente se comunica internamente, ele reflete no externo. E uma pessoa que teve a ferida do abandono, que vestiu a máscara do dependente, ela tem um corpo sem tônus muscular. E ele é curvado. Sabe aquelas pessoas que são muito curvadas? Você vê que ela está o tempo todo curvada, que não tem tônus muscular. Com os olhos grandes e tristes. Começa a analisar as pessoas ao seu redor. Começa a visualizar agora quem poderia, né, no seu meio, se não é você. O porquê que essa pessoa tem essa máscara do dependente? Talvez seja por causa da ferida do abandono. É uma pessoa que ela quer atenção o tempo todo. E enquanto ela não mudar esse comportamento, enquanto ela não mudar essa crença, ela vai continuar vivendo na dependência. Humilhação. Quem aqui já teve ferida da humilhação? Quantas vezes a gente é humilhado em público? Quantas vezes a gente é humilhado em situações, serviço, escola, faculdade? Quantas vezes a gente é humilhado? Eu posso dizer, né, que antes não tinha, né, a palavra bullying, né? Então a gente ficava o tempo todo ali. Eu, como disse ontem, fui um jovem, adolescente, criança obesa, né, e com bastante peso. Então a gente tinha bastante, né, questões ali de humilhação. Muitas vezes em público, né, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, é muito pesado, né? Quando você pegava, né, um gordinho, né, no meu caso, né, na hora do futebol, coloca ele no gol, porque ele tapa o gol inteiro. Isso gera uma ferida de humilhação. Quem teve a ferida da humilhação, tem essa ferida, ela cria a máscara do masoquista. Generoso e disposto a ajudar, acaba negligenciando as próprias necessidades, o que lhe causa grande sofrimento. É motivado pelo medo de sentir vergonha, tem o corpo arredondado, tendendo ao excesso de peso. Seus olhos são arregalados e inocentes. Sabe aquela pessoa generosa demais, disposta a ajudar todo mundo, acaba negligenciando as próprias necessidades? Todo mundo tem necessidades, mas são aquelas pessoas que colocam as necessidades além, né, do outro, além das necessidades dele, o que lhe causa grande sofrimento, porque as pessoas, elas têm as próprias necessidades. A pessoa, ela é motivada pelo medo de sentir vergonha. Não consegue falar em público, não consegue fazer as coisas, não consegue abrir um story, uma live, posta poucas fotos, não gosta de foto, porque fica o tempo todo ficando com medo de sentir vergonha. Paralisa ela em situações. Não consegue apresentar um trabalho na faculdade, não consegue se destacar no serviço. Está sempre ajudando os outros, mas não consegue se ajudar. Traição, uma ferida também que marca muito uma pessoa. Aquela pessoa que teve a ferida da traição, e não precisa nem ser uma traição num relacionamento, mas qualquer tipo de traição. Qualquer tipo de traição. Imagina aquela pessoa, né, que você se sentiu traído, né, por um amigo que não falou que ia fazer uma coisa e não fez, falou que ia na festa e não foi, falou que ia te ligar e não te ligou. Você cria essa ferida da traição. E essa ferida, ela gera a máscara do controlador. Faz de tudo para mostrar que é seguro de si, que tem domínio da situação, mas sofre quando as pessoas não correspondem às suas expectativas. Seu corpo exibe força e poder, os olhos são intensos e sedutores. São pessoas que têm no seu subconsciente a ferida da traição e vestem a persona, a máscara do controlador.
E uma ferida também da injustiça. Qualquer momento que você se sentiu injustiçado, você pode ter gerado essa máscara também. A ferida da injustiça, ela cria a máscara do rígido. Aquela pessoa que é muito perfeccionista, impaciente, é muito exigente consigo mesmo e com os outros, busca fazer tudo corretamente, não aceitando qualquer deslize ou flexibilidade. Seu corpo é tenso e aprumado, tem olhos brilhantes e inquietos. É aquela pessoa que tem a ferida da injustiça. E todas as vezes que a gente fala sobre feridas, a gente pensa em algo tão grande, mas muitas vezes não é. É algo pequeno. Você se sentiu injustiçado porque o seu irmão ganhou um presente talvez melhor que o seu, os seus primos ganharam um presente melhor que o seu. Você cria essa ferida da injustiça e acaba criando essa máscara da pessoa rígida, que ela é perfeccionista, é impactante, impaciente, é muito exigente consigo mesmo e com os outros. Busca fazer tudo corretamente, não aceitando qualquer deslize ou flexibilidade. Aquela pessoa que não aceita o erro dos outros. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui para mim. Vocês estão comigo? Vocês estão muito quietinhos hoje. O que a gente tem que entender é que a gente tem problemas reais e problemas imaginários. Como eu disse, né, a gente tem uma realidade externa e o seu corpo, ele vai, seus sentidos vão fazer a captação dessa realidade externa. Talvez tenha um problema real sobre aquilo, né, tenha um problema real sobre aquela situação, mas muitas vezes não tem um problema, não tem nada, não tem que resolver nada. E você acaba trazendo para você, passando pelo filtro das crenças, passando pelo filtro das suas feridas, passando por todas as máscaras imaginárias que você tem, as suas personas, e você começa a ter problemas imaginários. E problemas imaginários, eles geram depressão ou ansiedade. Talvez você acredite que teve um problema no passado e não conseguiu resolver esse problema, e fique martirizando esse problema. O que acontece? Gera depressão. Ou talvez você fique pensando no problema futuro que nem aconteceu e talvez nunca vai acontecer. E você fica imaginando esse problema, cria ansiedade. Hoje as pessoas, elas são deprimidas e são ansiosas por causa desses problemas que elas criam na mente delas, que são problemas imaginários. Não são problemas reais. Eu costumo dizer que tem duas situações. Tem aquilo que é urgente, que você precisa resolver, e tem aquilo que não é urgente. Você precisa ser, eu até em um determinado treinamento que eu dei para a equipe da Ótica Seriane, né, para os nossos funcionários, eu sempre disse para ela que elas têm que ter a mentalidade do mal, ela tem que ter mudança de mentalidade o tempo todo, mudança de atitude e entender que quase nada é tão urgente quanto a gente pensa. O tempo todo a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas atitudes e entender que quase nunca nada é urgente. O que é urgente é do perigo. Se cria uma situação de perigo, isso é urgente. Se não cria uma situação de perigo, não é urgente. Faz sentido para vocês? Então a gente tem problemas reais e problemas imaginários. A gente fica transitando muitas vezes o nosso inconsciente com os problemas imaginários. Quantos aqui vivem nos problemas imaginários? Você nem tem um problema tão real assim. E a ciência, ela nos mostra que grande parte dos nossos problemas não são reais, são imaginários. Então a gente entende que a gente tem alguns bloqueios emocionais, a gente tem algumas travas que estão nos impedindo de passar para o próximo nível. E essas travas e esses bloqueios, eles estão no nível inconsciente. E te impede de você iniciar um novo ciclo. E todas essas travas e todos esses bloqueios, eles foram causados por uma necessidade. Em determinado momento, a sua mente, ela acreditou que aquilo precisava ser gerado para que você pudesse ser protegido. Porque você, o ser humano, ele não gosta de sofrer. E se em determinado momento você sofreu com alguma dessas situações que eu trouxe aqui, né, traição, injustiça, humilhação e entre outras,
Você tem que entender que você criou essas máscaras porque a sua mente achou necessário criar para que preservasse a sua vida, para que preservasse a sua sanidade. Por isso que muitas vezes os grandes traumas da nossa vida, os grandes bloqueios estão no nosso inconsciente. Aí você me pergunta, Helder, mas como que eu me liberto desses bloqueios, dessas travas emocionais? Vou dar para você 4 passos. Vou dar 5 passos para você. E o 5º passo é o mais importante. O primeiro passo é você buscar profissionais que possam te auxiliar. No caso, psicólogos, terapeutas. Eles têm as ferramentas para trabalhar com vocês, para que possa descobrir, aonde em determinado momento você criou esses traumas, para poder ressignificar essa crença, para que possa ter novos pensamentos sobre aquilo e tenha novos comportamentos, gerando novos resultados. Então, primeira coisa que você tem que anotar, se todo mundo, independente da pessoa, em algum determinado momento precisará fazer um tratamento com psicólogo, psiquiatra ou terapeuta. Todos. Isso não é, antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender as dores da alma. E elas são totalmente necessárias que a gente trate para que a gente possa continuar evoluindo como ser humano. Como eu falei ontem, a gente fica muito preocupado talvez em trabalhar o espiritual, trabalhar o corpo, mas quantos realmente estão preocupados também em trabalhar com a alma? Processo de coaching. Quantos atletas que eu trabalhei com eles, e eu dou o exemplo do atleta, mas não precisa ser somente o atleta, porque o processo do coach é um treinador, que tenha mais experiência que você em determinada área, que possa te auxiliar com as experiências, o repertório dele, a você sair do ponto A para o ponto B. Então o trabalho de coach, por mais que no Brasil ele tenha sido feito tirado o valor do trabalho do coach, muitas pessoas não acreditam mais no trabalho do coach, o coach é totalmente necessário. E o tempo todo a gente passa por coach, sem mesmo ser pessoas falando que são coaches. O seu chefe é seu coach, o seu pai é seu coach, várias pessoas com mais experiência que você, em determinado momento, foram seu coach. Porque a palavra coach, ela significa treinador. Por quantas pessoas você já foi treinado? Agora, quando você faz um trabalho de coaching mesmo, você está sendo intencional naquele treino. Muitas pessoas, e eu costumo dizer que eu trabalhei com muito, dentro da minha trajetória, nesses 10 anos trabalhando com atleta, o que eu mais trabalhei com as pessoas não foi com o físico, foi com a alma. Eu costumava dizer que o coach é aquele que precisa acreditar no atleta antes mesmo do atleta acreditar nele. E agora eu trago para você, o coach é aquele que precisa acreditar no seu aluno, antes mesmo do aluno acreditar nele mesmo. Faz sentido para vocês? Como eu disse, a gente aprende de 2 formas. Nossa mente aprende de 2 formas, ou por repetição, ou por um grande impacto emocional. E treinamentos de alto impacto emocional, eles são muito cruciais para que você possa estar evoluindo e desbloqueando algumas travas emocionais que você nem tinha consciência. Estava escondidinho, lá debaixo, que sua mente colocou debaixo do tapete, porque não queria mais mexer com aquilo. E geralmente nos grandes treinamentos de alto impacto emocional, a gente traz isso à tona para poder tratar esses bloqueios. Outra coisa é você fazer meditação, oração, pensar, usar o cérebro para poder se conectar com você mesmo. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Eu tenho um livro, que eu até disponibilizei para o pessoal do 12º curso de arbitragem hoje, que ele se chama Programa de Atendimento CEPA, que eu criei um programa de atendimento 2.0 falando sobre vendas,
Só que eu falo sobre comunicação na venda, onde eu falo sobre a comunicação celular. E as células, elas têm 4 fases de comunicação, né? A comunicação direta, que eu vou dar o exemplo aqui para você, que é a terapia. Se você não sabe, você é uma célula viva. E o que a gente está fazendo aqui agora, se você não percebeu, é uma comunicação entre células. Então até estou dando um exemplo aqui, a terapia, ele é um processo, né, de contato direto. E a nossa célula o tempo todo faz conexão com outras células diretamente. Principalmente aquelas células que estão mais próximas. Elas fazem essa transmissão de informação. É a primeira fase da comunicação, comunicação direta. Outro tipo de comunicação celular é a comunicação parácrina, que é, vou dar o exemplo para vocês do coach, né, com uma grande sala de aula, ou uma sala de aula mesmo. Tem uma célula que se comunica com outras células. Uma célula se comunicando com outras células. Em um espaço curto. Os treinamentos de alto impacto emocional também são uma comunicação parácrina. Que são as comunicações que são hormonais. Uma célula se comunica com uma outra célula mesmo estando distante. O processo do coach também entra com uma comunicação endócrina, que muitas vezes o coach ele trabalha com o testemunho, ele trabalha com as experiências, com os repertórios que ele tem, e a pessoa aprende fazendo a modelagem. Vou dar um exemplo do seu corpo que faz essa produção, a hipófise, ela manda mensagem para o testículo, para que o testículo possa produzir a testosterona. E essas duas células nunca vão se ver. Toda vez que você lê um livro, você está fazendo uma comunicação endócrina. Uma célula escreveu, deixou essa informação, em determinado momento chegou até você, e você nunca vai conhecer essa célula, mas ela se comunicou com você. Faz sentido para vocês? E a oração, meditação, elas são a comunicação autóctona, quando a célula se comunica com ela mesma. E a gente precisa passar por essas 4 comunicações para que a gente possa manter a vida celular ativa. Comunicação direta, comunicação parácrina, comunicação endócrina e a comunicação autóctona. Isso fará com que você desbloqueie as travas emocionais a nível inconsciente, para que você possa iniciar um novo ciclo. O 5º passo é você se conectar, e eu acho que é o mais importante, você se comunicar com o Criador. Você procurar conhecer Deus, você procurar saber quem Ele é, para que você possa indiretamente começar a conhecer você mesmo. Isso faz com que você se renove o tempo todo. Como que está a sua comunicação com você mesmo? E principalmente, como que está a sua comunicação com Deus? Aí você pode me perguntar, mas Helder, somente fatos do passado causam ações distorcidas de descontrole emocional? O que vocês acham? Só fatos do passado? Não. A gente está constantemente em evolução, constantemente nos comunicando. E como eu disse, a gente vai o tempo todo se comunicar, gerar resultados, gerar comportamentos e ter novos resultados, novos comportamentos, novas crenças. E tem alguns fatos que modificam o seu estado emocional e talvez você nem perceba. Tem fatos que modificam o seu estado emocional e você talvez nem perceba. Aquela pessoa que constantemente quer conhecer sobre tudo e não conhece ela mesma, como eu acabei de dizer. É um fato que você talvez nem perceba, mas isso modifica o seu estado emocional. Você conhece todo mundo, você conhece o vizinho, você conhece o Neymar, você conhece as pessoas e tal, e você não se conhece. Você não consegue administrar suas emoções, você não consegue entender por que você sente aquilo, você não consegue visualizar o seu futuro, porque você conhece tudo, menos a si mesmo. Quanto menos você sabe o que gosta ou o que não gosta, o que te motiva ou o que te deixa feliz, o quanto já sabe sobre algo ou quanto precisa aprender, mais chances você tem de pegar caminhos errados que vão te levar diretamente para a frustração.
Eu vou dar para vocês 4 ações práticas para melhorar essa questão. Primeira ação prática, se você não estava anotando, pega a sua caneta e anota. Primeira ação, momentos de silêncio. Reserve tempo para ficar sozinho e refletir. Lembra que eu falei para vocês ontem? Um exercício básico de respiração. Em determinado momento, respira pelo nariz, solta pela boca, respira pelo nariz, solta pela boca e fica alguns momentinhos em silêncio, num lugar silencioso. Primeira ação é você ter momentos de silêncio. Você precisa ter momentos de silêncio só com você. A segunda ação é leitura e aprendizado. Quanto mais livros você lê, quanto mais vídeo você vê sobre a mente humana, emoções, psicologia e coaching, mais você vai entender como você funciona. Mais você vai trazer a consciência. Tenha constantemente leitura e novos aprendizados. Terapia ou coaching. Considere participar de sessões de terapia ou coaching para apoio. Você precisa pertencer a algum lugar. E principalmente pertencer a lugares que estão o tempo todo dando novos ensinamentos, novos aprendizados. Que você faça um network com pessoas diferentes. E a quarta ação, reflexão crítica. Questione suas crenças e pensamentos. Pergunta para você mesmo, por que você pensa de determinada forma? E quem influenciou essas crenças? Tem muitas crenças que você tem hoje que nem são suas. Quantas crenças que você carrega que nem é sua? Nem foi você que criou essas crenças dentro de você. Você anotou aí? 4 ações práticas para melhorar a questão do conhecer a si mesmo. Momentos de silêncio com você só, leitura e aprendizado, terapia ou coaching ou reflexão crítica. São as 4 ações para você melhorar essa questão. Sabe aquela pessoa que tem uma vida desorganizada nas emoções e nos pensamentos, nas coisas? Aquela pessoa que ela é muito desorganizada na vida física, né? O quarto bagunçado, a casa bagunçada, o trabalho bagunçado, a mesa bagunçada, tudo na vida dela é bagunçado, automaticamente ela é desorganizada nas emoções e nos pensamentos também. Quantas pessoas que você conhece que é desorganizada nas coisas? E você automaticamente olha para a vida dela, ela também é desorganizada nas emoções e nos pensamentos. Pensa um monte de coisa sem lógica, sem raciocínio, sem fundamento, sem construir nada. Uma vida desorganizada desorganiza as emoções e os pensamentos. A gente aprende no exército uma coisa, né? Que a primeira atividade do seu dia, qual que é? Arrumar a cama. Seu dia só começa depois que você arruma a cama. Por quê? Você está organizando. E tem aquelas pessoas que não organizam nem a cama porque falam que vão dormir de novo. Ninguém consegue viver em paz se sentindo vítima do tempo ou com falta de dinheiro para pagar suas contas, se divertir e prover o futuro. Você precisa se organizar. Você precisa se organizar nas coisas que você vai fazer. Uma viagem, para construir uma casa, para montar um negócio, para fazer uma faculdade, para fazer um curso. Você precisa se organizar. Você precisou se organizar para estar aqui hoje. Criar um ambiente, pegar a sua água, pegar o seu café, sentar talvez no seu quarto ou na sua mesa. Não sei onde você está hoje, mas você se organizou para estar onde você está. E se você está com dificuldade disso, eu falo para você 3 ações práticas. Agora vão ser 3, já anota aí. Se você não estava anotando, melhor você anotar, porque você precisa estar segurando esse aprendizado aqui hoje. E as 3 ações práticas são falta de planejamento. Comece a planejar as coisas se você tem falta de planejamento. Utilize uma agenda ou checklist para suas tarefas diárias. Anota, tem uma agenda. Aqui, ó. Essa é a minha agenda. Tem aqui um roteiro de como que seria a aula, um planejamento, para não ficar falando só por falar, mas ter um planejamento para onde a gente vai ser guiado.
Tudo na sua vida você tem uma estratégia, tudo na sua vida você tem um planejamento. Sem você perceber, você tem um planejamento até mesmo para escovar o dente. Quem aqui nunca percebeu que tem um planejamento para escovar um dente? Tem pessoas que pegam a escova com a esquerda, tem pessoas que pegam a escova com a mão direita. Tem pessoas que apertam a pasta de baixo para cima, tem pessoas que apertam a pasta no meio, e tem pessoas que fazem a dobrinha debaixo da pasta. Tem pessoas que colocam a pasta na escova e já levam direto para a boca. Tem pessoas que colocam a pasta na escova e molham antes de poder colocar na boca. Qual que é o seu planejamento para escovar seu dente? Como que você faz o arroz, se você cozinha? Como que você vai para o trabalho? Como que você toma seu banho? Você toma um banho com bucha, sem bucha? Você usa bucha vegetal, aquela bucha de fazer massagem, aquela mais frufruzinha? Você não usa bucha, usa só sabonete? Tudo que você faz, você tem um planejamento, mesmo no inconsciente. Então você precisa planejar a sua rotina. Talvez a sua compulsão alimentar ou a sua falta de disciplina alimentar é porque você não tem um planejamento alimentar. Você precisa procurar alguém para fazer esse planejamento para você. Tenha metas financeiras. Defina quanto deseja guardar ou investir mensalmente. Por que você não tem dinheiro hoje? Porque você não fez um planejamento do quanto você vai guardar. Olha, eu vou guardar todo mês eu vou guardar 10%. É um planejamento. Todo mês eu vou guardar 20%. É um planejamento. Você precisa ter isso planejado e cumprir isso com ação. Não só colocar no papel, mas tirar do papel e colocar ação. Você precisa ter metas financeiras. Eu com a minha esposa, a gente está com a meta financeira hoje de comprar nossa casa própria. O que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar dinheiro. E ter, um planejamento. A gente vai guardar por tantos anos para que a gente possa dar uma entrada, que a gente possa comprar tudo à vista. Se você vai comprar um carro, você precisa fazer um planejamento financeiro. Se você vai comprar uma casa, você precisa fazer um planejamento financeiro. Se você não se organiza, não se planeja, fica tudo perdido, e talvez essa seja o motivo de você talvez não ter dinheiro, de você ficar preocupado por falta de planejamento. Como que está o planejamento da sua vida? Talvez você fale que você não consegue fazer um treino de musculação, ou não consiga correr, ou não consiga fazer qualquer tipo de atividade física por falta de planejamento. Você tem que ter um planejamento até de quantas horas você vai dormir. De quantas horas que você vai ficar no Instagram, de quantas horas você vai ficar no Netflix, quantas horas você vai ficar no trabalho. Você precisa de um planejamento. Fazer registros da sua vida, para que você possa organizar. Usar um aplicativo de organização financeira e de registrar seus ganhos, ou todos os ganhos fixos e variáveis. Sabe aquele dinheirinho extra que entra na sua conta? Você fala assim, nossa, agora dá para mim ir lá comer um japonês. E nem entra na planilha sua, porque daí você não estava contando com aquele dinheiro, né? Ah, esse dinheiro eu não estava contando mesmo, eu posso gastar. Olha a falta de planejamento. Está fazendo sentido para vocês? Comenta aqui embaixo que isso está fazendo sentido. Comunicação. Comunicação é o que o outro entende, não o que você quer dizer. Muitas pessoas, falam assim, o problema é seu, você que não entendeu o que eu quis dizer. Mas se você se comunicou com outra pessoa, automaticamente você precisa que a outra pessoa te entenda. Vocês entenderam? Olha a Nina aqui, especialista em comunicação, a nossa querida candidata à vice-prefeitura de Taubaté, Nina de Sá. Não foi dessa vez, Nina, mas nós estamos na torcida por você aqui. A nossa especialista em comunicação, tantos anos na rádio. Imagina se a Nina só se preocupasse com o que ela dissesse e não se preocupasse com o que os ouvintes estariam entendendo.
A preocupação de um radialista ou de um comunicador em todos que estão assistindo ou escutando entendam claramente qual que é o posicionamento desse comunicador ali é muito importante. Então a comunicação não é o que o outro, né? A comunicação é o que o outro entende, não o que você quer dizer. O que você quer dizer, às vezes, não foi o que foi passado para outra pessoa. Por isso que gera atrito, por isso que gera conflito. Muitas vezes escolhemos palavras e expressões que transmitem ao outro agressividade ou julgamento, gerando atritos. E o outro também pode fazer isso, e você compreender de forma errônea, gerando feedback negativo. Lembra que eu falei dos filtros? Do que você acredita? O que a gente precisa entender na comunicação, em tudo que você faz, se comunica. Você se comunica internamente, externamente e de todas as formas. E 5 ações práticas para você melhorar a questão da comunicação. Fazer perguntas. Faça pergunta. Pergunte ao outro até ter certeza do que ele quis dizer. Isso ajuda a evitar maus entendidos. Vocês entenderam? Pergunte ao outro até ter certeza do que ele quis dizer. Isso ajuda a evitar mal entendidos. Faça perguntas. Adapte a sua comunicação. Na PNL a gente entende sobre o rapport. Você adaptar a sua comunicação à forma que o outro se comunica. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sensitivas. Tem pessoas que gostam de assistir vídeo. Tem pessoas que elas são visuais, que elas gostam de ler um livro. Tem pessoas que gostam de estar em ambientes de comunicação, de pessoas, né? Estar na sala de aula, por exemplo, porque ela precisa sentir todo aquele ambiente. Tem muitas pessoas que não conseguem estudar EAD porque não estão no ambiente para estudar, porque são pessoas sensitivas. Fez sentido para vocês? Então adapte a sua comunicação. Pratique a empatia, coloque-se no lugar do outro antes de ser excessivamente objetivo ou impor a sua verdade. Isso fortalece a conexão. Estude a programação neurolinguística. A PNL está sendo crucial em muitas coisas na minha vida. E eu te convido a fazer um curso sobre PNL. O ano que vem eu estarei elaborando aqui o curso da PNL para vocês também. Então, o ano que vem, presencialmente e também online, teremos o nosso curso da PNL na Neanderthal Mind. Aprender sobre PNL para entender os padrões da excelência na comunicação e melhorar as suas interações. Faça um curso de oratória. Participe de aulas de oratória para aprimorar sua forma de se expressar e ganhar confiança ao falar. Outra questão, não sei se eu vou conseguir transmitir toda a informação hoje, hein, gente? Bastante coisa aqui para vocês. Eu queria, antes até de ir finalizando, eu queria falar sobre mais esse assunto, né? Quem diz sim para todos, recebe não para o seu próprio bem-estar. Sabe aquelas pessoas que não conseguem dizer não? Você precisa aprender também a dizer não. Porque se você só fala sim para tudo, você está recebendo um não para o seu bem-estar. Você tem o controle do sim ou do não. A decisão, principalmente quando é sobre a sua vida, você tem o controle do sim ou do não. E você tem que, às vezes, dizer não, mesmo desagradando o outro, porque antes de tudo você precisa agradar a si mesmo. O mandamento de Deus, ele foi claro, Jesus foi claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa ter nas suas mãos o poder de falar sim ou não em determinada situação. Quando dizemos sim para carregar a responsabilidade das outras pessoas, percebemos que aos poucos vamos dizendo não para nós mesmos e entramos num ciclo de inércia, com falta de tempo, dinheiro e autocuidado. Olha o perigo de você não aprender a falar não. Se você é uma pessoa que diz sim para tudo, você carrega uma responsabilidade das outras pessoas.
Não é a sua responsabilidade. E aos poucos você vai se perdendo. E fica num ciclo de inércia. Com falta de tempo, falta de dinheiro e falta de autocuidado. Você não consegue se cuidar, nunca tem tempo para nada e sempre está sem dinheiro. Simplesmente porque você não aprendeu a falar não. Você precisa aprender a falar não para as pessoas. E talvez o não seja para a pessoa que você mais ama. Você precisa aprender a falar não. Se você não estava anotando, anote isso aqui para você aprender a falar não. Escolha-se em primeiro lugar. Valorize-se e cuide de suas necessidades. Muitas pessoas, eu já falo sobre isso há uns 10 anos já, e muitas pessoas achavam que eu era egoísta quando eu falava isso, e escutei isso até da minha esposa. E quando eles foram percebendo que realmente você precisa se colocar em primeiro lugar, porque todas as pessoas que estão ao seu redor, elas não deitam com você no travesseiro. Mesmo a sua esposa, o seu esposo, que dorme com você, eles não deitam no mesmo travesseiro que você. E na hora que você deita a cabeça no travesseiro, é a hora que você se conecta com você. Só está você e você. Transborde o amor. Quando você está completo, pode compartilhar amizade, generosidade e caridade de maneira genuína. Lembra que eu falei para vocês ontem que um sentimento que não tem contraindicação é o amor e o afeto. Você tem que transbordar o amor e o afeto. Só que você só vai conseguir transbordar o amor e o afeto estando completamente com você completo. Você vai conseguir compartilhar sua amizade, sua generosidade, sua caridade de maneira genuína e não falsa. Você não falou sim porque você quis agradar alguém, mas você falou sim genuinamente porque você quis realmente ajudar uma pessoa. Fez sentido para vocês? Então você tem que tomar cuidado com os sims e com os nãos que você fala. E com a falta dos nãos que você fala. Falar sim para tudo geralmente não te coloca num lugar adequado. Se você vai falar sim para alguma situação e você não se sentiu confortável com aquele sim, é melhor que você diga não. Evite sacrifícios excessivos. Sacrificar sua própria vida e bem-estar não é um ato de amor, mas sim de hipocrisia. E como eu disse, o último passo é você aprender a dizer não. Reconheça seus limites e não tenha medo de recusar compromissos que não servem ao seu bem-estar. Cara, se você não quer ir em determinado lugar, fale não. Não vou. Se vai fazer mal para você aquele lugar, não vá. Não vá para agradar ninguém. Você precisa aprender a falar não. E para a gente encerrar, tinha mais coisas para me falar, mas eu vou encerrar essa Masterclass hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quem você escolhe ser daqui para frente? Depois desses 2 dias de Masterclass sobre inteligência emocional, quem que você escolhe ser daqui para frente? A escolha está nas suas mãos. Você vai ser uma pessoa que só reclama? Você vai ser aquela pessoa que aceita tudo? Ou você vai ser aquela pessoa que vai começar a agir? Você vai ser uma pessoa que reclama? Você vai ser uma pessoa que aceita tudo? Ou você vai ser uma pessoa que vai começar a agir? Já pega todas as coisas que você anotou, todos os insights que você teve nesses 2 dias e comece a colocar em prática amanhã. Eu já gostaria que você tivesse colocado em prática tudo que você aprendeu ontem, hoje. E se você colocou em prática de ontem, hoje, parabéns para você. Você já mudou. Você já saiu da inércia. Você já saiu do loop sem fim. E eu te garanto que daqui para frente você vai começar a ver mudança na sua vida. Aí volta a pergunta. Ganhar dinheiro é difícil? Fazer dinheiro é difícil? Fala assim, controlar as emoções é difícil? Fazer um treino de musculação é difícil? Fazer dieta é difícil?
Perdoar as pessoas é difícil? Amar as pessoas é difícil? Na vida as coisas sempre serão difíceis. Mas bate assim no peito, ó. É difícil, mas eu escolho. E se você tá aí, mesmo que tenha pessoas ao seu lado, bata no peito assim, ó. É difícil, mas eu escolho. É difícil, mas eu escolho. Fazer atividade física regularmente é difícil, mas viver uma vida com problemas de saúde também é difícil. Ganhar dinheiro ou fazer dinheiro é difícil, mas viver uma vida com dívidas também é difícil. Emagrecer é difícil, mas os problemas que o sobrepeso traz também são difíceis. Dizer não para algumas pessoas e compromissos é difícil. Ver seus filhos crescerem na horizontal também. O que eu queria trazer para vocês, a vida é sua. Foi dada para você, é uma dádiva, é um presente. Foi entregue para você na sua mão por Deus. Você tem que ser bom mordomo da vida que você recebeu. A vida é sua. Você escolhe quais serão os difíceis que você aceitará a partir de hoje. Você escolhe qual difícil você fará daqui para frente. Qual difícil que você vai escolher? Qual difícil que você vai escolher? E hoje é um momento de decisão. Hoje é um momento de decisão. Para vocês que estão aqui online, é um momento de decisão. Dia 18 e 19 de janeiro, eu vou estar fazendo uma imersão sobre inteligência emocional, liderança, venda, empreendedorismo, lá no Via Vale Garden Shop, dia 18 e 19 de janeiro. Serão 2 dias de imersão, 2 dias, das 8 às 9 horas da noite. A gente vai fazer esse treinamento de grande impacto emocional para que a gente possa realmente começar o ano de 2025 de forma diferente. E é a sua decisão. Você vai estar junto com a gente? Dia 18 e 19 de janeiro, já agenda, já se planeja. Já começa aí a criar expectativa, porque a gente vai ficar 2 dias imerso em muito assunto sobre inteligência emocional. Vou trazer algumas coisas sobre a PNL, mudança de crença, a gente vai fazer, vai gerar alguns momentos de impacto emocional, porque a gente realmente crie essa atmosfera de mudança interna no nosso inconsciente. Se faz sentido para vocês, logo após essa live, já me chama aqui no direct que eu vou mandar para vocês o link do grupo, aonde vocês vão estar sendo direcionados para que a gente possa estar passando todas as informações. Dia 18 e 19 de janeiro de 2025, das 8 às 9 horas da noite, 2 dias de imersão e treinamento de alto impacto emocional. Fica meu convite para vocês. Se você também quer realizar a sua análise DISC, a sua análise de perfil comportamental, já acabando essa live, já entra no link, já clica no link da bio, aonde a gente vai ter ali um link direcionando para vocês serem direcionados para o meu WhatsApp pessoal, aonde vai estar lá: eu quero fazer a minha avaliação de perfil comportamental. Cara, é libertador. Quem não fez ainda a análise de perfil comportamental é libertador. Tem coisas que você vai entender por que você gera alguns comportamentos só fazendo essa análise. Logo após, a gente vai fazer esse treinamento de alto impacto emocional, que você vai pegar todas as ferramentas diagnósticos para que você possa realmente começar 2025 de forma diferente. Gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 aulas. Vai sair aqui do Instagram, vai ser direcionado logo para o YouTube e também na nossa plataforma de ensino Neanderthal Mind. Nessa plataforma de ensino eu tenho vários assuntos e vários e-books, como gestão de tempo, o programa de atendimento CEPA. Se faz sentido para você participar desse movimento de aprendizado constante, a Neanderthal Mind foi dada também para vocês, para que vocês possam estar evoluindo constantemente. Assuntos como bodybuilding, onde você vai aprender a montar dieta, a montar treino, a fazer tudo para você poder evoluir fisicamente e agora também na nossa alma, nas nossas emoções. Gente,
Deus abençoe, um grande abraço para vocês, que vocês fiquem com Deus e que a gente possa estar aí nessa constância. Se você quiser também um novo treinamento, a gente pode estar marcando para a semana que vem uma live sobre liderança e talvez até 2 lives, 2 dias. Quem que topa? Semana que vem a gente fazer 2 aulas sobre liderança. Se fizer sentido para vocês, coloca aqui, ó, eu topo, Eldo. Se você fizer, eu tô aqui. Se você fizer, eu tô aqui. Comenta aqui. 2 dias de aula sobre liderança, você aprender a liderar suas emoções agora, a liderar outras pessoas, a poder liderar equipes e negócios. Gente, isso aí, ó, tá aqui, ó, Thiago, obrigado, doutora Kátia, topo, Vinícius Arantes, topo, bora. Vamos lá, hein? Ó, semana que vem, Thiago aqui, ó, eu topo. Semana que vem, então, eu vou me organizar aqui para poder estar entregando para vocês 2 aulas sobre liderança. Gente, um grande abraço, beijão no coração de vocês, fica com Deus, tchau, tchau.